Olá pessoal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Eu sou o Douglas Neri e hoje estou em Sárnia para poder conhecer como essa cidade funciona. Essa cidade que está aqui em Ontário há mais ou menos 3 horas que eu levei, né? 3 horas e meia para chegar aqui. E o Emerson aqui me perguntou, mas Douglas, demorou isso tudo para chegar aqui? Exato. O Emerson mora aqui e a gente vai bater um papo com ele hoje para entender como que essa cidade funciona, quanto custa para morar aqui, o porquê que ele veio morar aqui, conhecer um pouco mais da história dele, na verdade conhecer a história dele. Exato. Eu falei conhecer um pouco mais porque no vídeo anterior aqui no canal eu gravei no Lambton College e o Emerson estava lá porque ele é estudante do Lambton e ele nos ajudou, nos deu várias dicas, deu um depoimento e iniciou um pouquinho da história dele. Então se você quiser conferir, vai lá no vídeo anterior aqui no canal que você pode ver. Emerson, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui compartilhando informações a respeito da cidade, a respeito de como está meu dia a dia no college. Fico muito agradecido e quero poder contribuir com seus inscritos, com as pessoas que te acompanham, com informações a respeito de Sárnia, como é que é o dia a dia e tudo aquilo que está me encantando nessa cidade, que vale a pena muito conhecer. E outra coisa, o Emerson tem um canal no YouTube chamado Dream Canada. Yes, Dream Canada. Se inscreve lá e acompanha. E aí ele fala lá sobre Sárnia, ele compartilha a experiência dele, a experiência com a família dele, porque ele não veio para o Canadá sozinho. Então, na descrição do vídeo tem o link para o canal dele, para que você possa conhecer também. Ele começou o canal há pouco tempo, então vamos lá dar uma força. Já deixa sua curtida aqui nesse vídeo, na hora que acabar vai lá no canal dele para poder conhecer o canal e deixar sua curtida lá também, se inscrever também, claro, e dar esse apoio, porque, gente, vale muito a pena conhecer alguém que mora numa cidade que está fora desse eixo, assim, que todo mundo fica falando. E é por isso que a gente está conversando com ele hoje, para poder entender por que Sárnia, vamos deixar ele falar, quem ele é e o projeto dele, né? É todo seu, o canal é seu, Emerson. Então, pessoal, como é que Sárnia surgiu na minha vida? Vocês vão perguntar, por que Sárnia, se está em Ontário, mas por que não Toronto, por que não uma outra cidade grande, uma outra cidade com uma população maior? Sárnia ela fica mais a oeste, né? Vamos dizer assim, da província de Ontário. Tem mais ou menos aí 90 mil habitantes aqui na cidade. Temos a Lambton College e muita coisa na cidade gira em torno da instituição de ensino, que é um college público, que é um college que me encantou na primeira vez que eu vim visitar a cidade. Meu plano Canadá, meu projeto Canadá, iniciou há mais ou menos 3 anos atrás, 2016. Sou do Rio de Janeiro, junto com a minha família, morávamos no Rio de Janeiro, eu, minha esposa e meu filho. Lugar quente, calor. Exato. Todo dia aquela loucura. E eu sempre tive vontade, sempre tive o interesse de realizar uma especialização fora, fazer um intercâmbio fora do Brasil. E buscava alguns países que pudessem me dar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, acolher a minha vinda junto com a minha família. E o Canadá foi perfeito, ele se encaixou perfeitamente, principalmente por consequência das oportunidades do imigrante com um determinado background qualificado para vir para o país estudar e, paralelo a isso, traçar algum plano de imigração. Então isso foi perfeito para mim e me encantou bastante essa tomada de decisão, primeiramente de vir para o Canadá. E você tem formação lá no Brasil, você já tinha sua formação? Sim. Experiência de trabalho também? Exato. E ainda assim você decidiu por fazer um curso, por poder estudar. Exato. E por quê? Na sua avaliação você chegou a analisar o seu perfil para a imigração, pelo Express Entry, que é o sistema de seleção para a imigração aqui do Canadá? Passei muito tempo estudando formas de imigração, de como vir para o Canadá já com uma residência permanente. Sou analista de sistemas, de formação, tenho um MBA voltado num curso para gerenciamento de negócios no Brasil. E eu já estava trabalhando, eu atuava numa grande instituição de ensino superior no Brasil, trabalhei lá por 7 anos, só que eu já não estava mais feliz, eu já não me sentia mais feliz, o Rio de Janeiro de uma certa forma já não me agradava mais, principalmente após o nascimento do meu filho, que foi em 2015. Então, muda muita coisa. Em consequência de muitas coisas que a gente sabe, né, que a gente não precisa nem pontuar como é que está a situação do nosso país e principalmente a cidade do Rio de Janeiro, estava cada vez mais me levando para fora da cidade e principalmente vendo as oportunidades que outros países tinham, e eu sempre tive vontade de vivenciar essa experiência, principalmente proporcionar essa experiência para minha família vindo fazer um curso superior, uma especialização fora do Brasil. Então foi perfeito.
Optei em vir estudar porque, de uma certa forma, eu ainda não tinha a pontuação necessária para ser chamado pelo Express Entry. E com essa minha vinda estudando, eu conseguiria atingir a minha pontuação para aí sim galgar um projeto de imigração futuramente. Entendi. E Sarnia entrou na minha vida mais ou menos um ano e meio atrás, mais ou menos um ano e meio, quando eu conheci a Leamington College, através de um amigo, que hoje vive aqui também em Sarnia, que foi estudante aqui da instituição. Ele me falou a respeito da cidade, porque anteriormente eu estava com meu planejamento praticamente todo voltado para Vancouver, só que por consequência do alto custo, né, de viver em Vancouver, de viver em British Columbia, eu acabei traçando algumas outras alternativas. É aquilo, quando a gente não tem como ir no plano A, vai no plano B, e se não der no B, vai no C, e assim a gente vai seguindo o alfabeto. Aliás, se você tem um projeto Canadá, é sempre bom você ter pelo menos um plano A e B. Melhor ter um C também, né? Claro, para você não desistir. Sim, né? Para não achar que não tem jeito e não fazer por pensar que não dá certo. Não, e tem jeito sim, assim, para todos aqueles que estão no momento de tomada de decisão, estão no meio ou estão quase já embarcando, tenho certeza que tem jeito. E o Canadá ele está aberto para todos que de uma certa forma queiram vir para agregar economicamente, queiram vir estudar e queiram vir para fazer esse país cada vez melhor, da mesma forma como ele me acolheu e que eu a cada dia estou mais apaixonado por esse ambiente. E crescer, né, mais e mais. E o estudante internacional, ele acaba tendo, vou chamar de privilégios, assim, mas certas prioridades, talvez, também vou usar por minha conta essa palavra, na questão de processo de imigração, inclusive. Sim. Porque o Canadá, ele acha interessante o fato de uma pessoa ter escolhido esse país para investir, porque a pessoa vai gastar dinheiro. Exato. E vai pagar muito mais do que um estudante canadense pagaria para poder estudar. E é um investimento que não é pouco. Não é pouco, é alto. Exato. E essa pessoa ter escolhido esse país para isso. Então, o Canadá quer esse profissional que adquiriu essa profissão aqui. Ele também quer os profissionais que já têm as suas profissões, né, nos seus países de origem, experiência de trabalho. Só que às vezes tem alguns outros requisitos que talvez a pessoa, talvez você ainda não tenha, talvez a proficiência do idioma, ou talvez você queira uma outra coisa, que tem muita gente que faz o que você fez também, para além de ter pontuação, por exemplo, para o Federal Skilled Worker, que seria o profissional qualificado, ele quer ter mais pontos, eles querem ter mais pontos para outros programas de imigração também. Exato. E estudando aqui, essas pessoas elas se tornariam elegíveis para mais programas de imigração. Porque depois de formado, tem a questão do pedido WP, aí depois a questão do Canadian Experience Class por causa da experiência de trabalho canadense. Então abre mais portas. Então, dessa maneira, sabendo que ainda faltava alguma coisa, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que foi uma ótima decisão. Muita coisa a respeito de imigração que a gente acaba... Eu mergulhava várias noites no Brasil, estudando a respeito de como que eu poderia vir para poder conseguir alcançar a pontuação necessária para futuramente realizar a imigração com a minha família. E vir para Ontário também me chamou bastante atenção, principalmente por consequência dos programas provinciais. Na Leamington College, onde eu estou estudando hoje, aqui em Sarnia, eu realizo um curso de 2 anos, uma especialização na área de gerenciamento de negócios voltado para negócios internacionais, que é o Business Manager International Business, e ele me dá a possibilidade de, após a formação, eu conseguir aplicar para um programa provincial de Ontário, que é voltado para estudantes, para quem se graduou e é internacional, que é o International Graduate. Então, isso me chamou bastante atenção. Conheço muitas pessoas que, aqui mesmo de Sarnia, amigos meus brasileiros, que ingressaram nesse programa e tiveram êxito. Ah, que massa. Isso é muito bom. Pesquisa, vê se conhece alguém que já passou por esse programa, esse tipo de curso que você quer fazer e o êxito que eles obtiveram, se obtiveram, Exato. Claro, ou não. Que bom que você encontrou gente que conseguiu, né? Exato. E não somente isso, vir para Sarnia, estando na província de Ontário, por ser uma província que cada vez mais, a cada dia cresce. E mais pessoas chegam. E é a província que muitas pessoas, principalmente os brasileiros, procuram para vir. Como eu falei alguns segundos atrás, meu planejamento ele estava em um certo momento do meu projeto voltado para Vancouver. Aí por conta do custo de vida em Vancouver, principalmente do custo do college, eu acabei mudando a minha estratégia. Vim hoje estou aqui em Ontário, vivendo com a minha família. Perfeita
essa minha escolha. Custo de vida aqui na cidade de Sarnia muito mais baixo. Tipo, ele tava me contando umas coisas que eu falei, uau, vocês não têm noção da diferença. Pra vocês terem uma ideia, um apartamento barato de 2 quartos em Toronto, barato, vai ser uma média de $2.000, tá? Agora, aqui, ele me falou coisas assim... Deixa ele. Aqui hoje eu estou vivendo com a minha esposa e meu filho numa townhouse, né? Que é o que eles chamam de... É uma casa de... Tipo sobrado, né? Tipo um sobrado. Porque elas são geminadas, né? Eu moro num condomínio, numa townhouse de 3 quartos, com basement, com um jardim, que é o que chamam de backyard. Tem quintal na casa quintal. dele. E eu pago na faixa de $1.100 de aluguel. Então, assim, é um custo que eu não encontraria... Não mesmo! Nem na região metropolitana de Toronto. Exato. Então, isso também foi um dos principais fatores que fizeram eu escolher vir para a Sarnia para viver, para dar esse pontapé inicial no meu projeto Canadá, que é o que eu costumo sempre conversar com os amigos que estão pensando, que estão vislumbrando essa possibilidade. Eu falo o seguinte, assim, não dá para a gente idealizar um projeto Canadá somente naquilo que a gente, de uma certa forma, deseja. Ou seja, o seu pontapé inicial talvez ele não precise ser naquilo que você realmente, como que eu vou dizer... Tinha em mente no primeiro momento. Exato. Não precisa ser o seu destino final, mas tem que ser aquele que se encaixa perfeitamente, custo-benefício, atrelado ao que você vai ter de custo com o college. Então, Sarnia para mim se encaixou. No caso dele, ele tem um filho em idade escolar, e aí aconteceu uma coisa muito legal, que foi a questão da escola para o filho dele de graça, mesmo ele fazendo uma pós-graduação no Lambton College, porque nas grandes cidades, vocês já devem ter me visto falar, eu falei isso no vídeo anterior, nós falamos isso no vídeo anterior aqui no canal no Lambton, que realmente é uma regra para os school boards, porém, nessas cidades menores como Sarnia e dentro de tantas outras cidades menores, não existe tanta procura assim, e é praticamente garantido, né? Não tem muito essa burocracia, assim, por conta da oferta e demanda, né? Sarnia, por ser uma cidade menor, então a gente acaba não tendo esse tipo de burocracia na hora que a gente vai solicitar para adquirir algum tipo de benefício, subsídio. Eu tenho um filho de 4 anos, completou 4 anos agora nesse mês de maio, então ele, por ter completado 4 anos antes do início do período acadêmico, né? Que aqui as escolas iniciam, o ano letivo inicia a partir do mês de setembro. Então ele automaticamente eu comecei a estudar em 29 de abril. Então de abril até o mês de agosto, que é quando termina o ano letivo e em setembro inicia, ele vai ter que ficar na daycare. Então só que tem um custo. Aqui na província de Ontário existe um custo para você colocar o seu filho em daycare. Aqui na cidade de Sarnia ele gira na faixa de $45 a $90 por dia. Dependendo se você quer deixar o seu filho part-time ou full-time. Eu tenho ouvido de alguns amigos em outras regiões aqui de Ontário, geralmente até passa de $100 a diária da daycare. E aqui eu consegui aplicar, aqui em Sarnia eu consegui aplicar para o meu filho, então hoje meu filho está na daycare, eu não pago nada. Nada. Exato, não pago nada por ser estudante. De uma certa forma, eles já identificam que você está tendo um custo alto por estar aqui, então você está custeando o seu investimento acadêmico por ser estudante, então eles já identificam que você, de certa forma, vai ser complicado você pagar a diária da daycare, então não tive muita dificuldade para ser aprovado nesse subsídio, e o subsídio foi aprovado, meu filho vai fazer mais ou menos 1 mês e meio na daycare. Feliz da vida. Lista para entrar e já está inscrito, pública. Exato. E já está inscrito na escola pública em setembro. Eu já inscrevi ele, porque aqui assim que você chega e consegue alugar o seu imóvel, então aqui as escolas elas são de acordo com a região onde você mora. Então você coloca o seu CEP, né, do seu imóvel, e automaticamente a prefeitura, né, vamos dizer assim, o school board da cidade, ele direciona a escola mais próxima do seu endereço, que é onde você pode aplicar para inscrever o seu filho. E foi assim que eu fiz. Em 2 dias eu consegui resolver a questão da inscrição do meu filho, e logo depois eu já realizei a inscrição dele na daycare. Foi muito rápido.
Uau, viu? É muito. Nossa, Muito eu rápido. ouvi, ele me explicou isso antes. Eu falei, nossa, tipo, não é tão fácil assim em Toronto. E aconteceram mais coisas muito rápidas aqui para ele. A gente vai falar mais coisas sobre o custo de vida aqui. Só que aconteceu que ele veio com a esposa e com o filho, né? É. Aí a questão de como ele é um estudante de college público, a esposa tem a permissão de trabalho aberta. E aí ele me falou que foi muito rápido a conseguir um tipo de trabalho, não foi Exato. isso? Eu comecei meu curso aqui na Lemington. Meu curso começou dia 29 de abril e 2 dias depois, acho que no dia 1º de maio, minha esposa já estava empregada. Minha esposa ela é da área de turismo, IRH no Brasil, tem formação, já atuava na área já há alguns anos. Então a gente sempre ficava naquela dúvida, né? Mas como é que vai ser quando chegar? Eu, de uma certa forma, só posso trabalhar part-time, porque o meu visto só me permite trabalhar 20 horas por semana. E a gente naquele pensamento, mas como é que vai ser? A gente vai para uma cidade menor, questão de empregabilidade e tudo mais. Então gera esse tipo de desconforto, de dúvida, tanto no início do projeto quanto no meio e principalmente quando a gente chega aqui. Mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Minha esposa fez alguns contatos com algumas pessoas que a gente conhece, conversamos. Ela foi em algumas entrevistas para conversar, para poder expor as suas experiências. E indicaram para ela um hotel aqui na cidade de Sarnia. E como ela já tem experiência do Brasil em turismo e hotelaria, e onde ela já está empregada hoje, está trabalhando full time, e está nos ajudando bastante. Que massa! E eu queria saber o seguinte, como que funciona assim a questão, pensando em despesas também, compras, comida, o que você achou assim na questão de valores? É caro, a média de preço? Quanto, por exemplo, vocês são 3 pessoas em casa, né? E o gasto que você tem, assim, como que você faz? Você faz mensal, você faz semanal? Você tem uma noção assim? Uma das principais dúvidas que a gente tinha, eu conheci Sarnia ano passado, quando eu vim estudar inglês aqui durante 3 meses no Canadá, fiquei em Toronto estudando, aí vim em Sarnia para poder conhecer como é que era o dia a dia na cidade, fiquei aqui mais ou menos uns 4 dias. Nosso custo hoje em dia, ele gira numa faixa, como eu só estou 2 meses, então assim, a minha experiência em ter contas mensais iniciou há pouco tempo. Mas ele está girando numa faixa de $400 a $400 por mês, para mim, para o meu filho e para minha esposa. Com comida, né? Com comida, exato, com comida. Então, não está sendo nada muito além daquilo que a gente imaginava. E você acha as coisas que você quer? Você, por exemplo, tem pouco tempo que você está aqui, mas às vezes fala, eu acho as coisas para cozinhar, porque as pessoas pensam assim, a comida do Canadá é horrível, você não encontra os ingredientes que você quer para cozinhar como você cozinhava no Brasil. Você concorda com isso? Aqui eu acho tudo. Feijão, eu também nunca passei por privação nenhuma. Arroz. É difícil a gente conseguir identificar, não somente identificar, mas encontrar determinados alimentos particulares do Brasil. Por exemplo, aqui eu tenho uma certa dificuldade de encontrar farinha. Eu adoro uma farofa. Farinha de mandioca. Exato, né? Farinha de mandioca, exato, para fazer farofa, então... Nunca vi, verdade. Exato, então aqui tem em um supermercado que eu encontrei, consegui, mas não é sempre. Então, mas nada que você não consiga viver. A pessoa fala, feijão, não sei o que, gente, tem feijão, é só pegar e fazer, arroz, tem alho, tá? Tem tudo. No Canadá tem alho, viu, gente? Não é? O pessoal não, que não tem gosto. Cozinha, tem alho, tem cebola, tem de tudo. Então, vocês podem ficar despreocupados que vocês vão encontrar, por mais que seja uma cidade menor, mas vocês vão encontrar de tudo para facilitar o dia a dia, a rotina de vocês. E só na questão da casa, para não esquecer, o aquecimento, a refrigeração durante o verão, como é que é lá na sua casa? Tem o aquecimento incluído? Digo, tem os equipamentos, né, no caso? Tem tudo. Aquecimento tem que ter, gente, então, não adianta. Na minha casa já está incluso, por exemplo, eu pago $1.100 de aluguel, o valor, já está inclusa a água, né? Que aqui na maioria dos lugares, se eu não me engano, já tá inclusa a água. A única coisa que eu pago por fora é somente a luz e o aquecedor, e o aquecimento. E só isso. Porque tem que ter o aquecimento, né, gente? Tem que ter, faz frio. Aqui tem o Lake Huron e tem o rio St. Clair. Então vai fazer frio, entende? Vai descer água, essa água vem lá do Ártico. Então ela vai ser gelada, vai trazer mais frio para cá. Então não adianta, tem que ter aquecedor. Mas a questão do transporte público aqui de Sarnia, como que é? O que eu posso dizer é que funciona todos os dias, funciona, porém nos seus horários. Então, eles são pontuais? Exato. Aqui todo mundo que chega, a gente sempre aconselha a baixar um aplicativo que eles sempre falam para poder nos ajudar. Então tem um aplicativo chamado Transit,
Então a gente sempre coloca lá, então tem todas as linhas, dependendo de onde você mora, então ele já traça para você. E na questão de entretenimento aqui em Sárnia, o que tem para fazer? E isso também foi um dos fatores que me chamaram bastante atenção em morar em Sárnia, porque aqui a gente faz fronteira com os Estados Unidos,